Olá, meu nome é Ivan José e hoje você vai aprender a criar efeitos de vidro. Para isso vamos jogar pó de grafite, como já foi feito em dicas anteriores. Vamos pegar uma esponja. Gente, acessem as dicas anteriores. É importante vocês sempre verem o que a gente fez antes. Tirando o excesso, vamos primeiro desenhar a taça de vidro. Para isso, acessem as lições anteriores. Eu vou fazer uma linha vertical. Vou fazer aqui uma elipse, usando essa linha de referência. Abaixo, uma elipse um pouco mais gordinha. Olha como ela aqui está mais gorda. Então nós vamos fazer uma taça de conhaque, vinho. Um pouco abaixo em relação a essa linha, vamos traçar uma curva sem tocar aqui, ó. E vai chegar na parte de cima do copo. E a mesma coisa, deixa eu ver se o tamanho de cá está mais ou menos igual. Sem tocar aqui novamente, nós vamos fazer o outro lado da taça. Pode ter uma entradinha como aqui, ou pode ser redondo. E aqui, continuando, nós iremos fazer a base. Vamos fazer uma taça curta. Como aqui faltou pó, vou jogar mais pó. E em relação a esse eixo, vou fazer aqui uma elipse ainda mais gordinha do que essas aqui. Essa está mais achatada, engordou mais. No centro daqui, acima, iremos fazer a elipse, que seria a elipse dessa encontro. E por que isso ocorre? Porque a nossa taça, ela não é, a base não é plana e de repente brota esse touro, esse cilindro de vidro. Na realidade, a base ela é meio inclinada, é como se fosse um V visto de corte. Lógico que isso é um cone, né? E para afastar a parte do centro e distribuir para que então a taça consiga ficar mais equilibrada, que se não houvesse isso, equilibrar um pano, deixar um plano bem feito é muito complicado. Ela sendo assim, é mais fácil você deixar uma linha plana e equilibrar a taça. E então nós temos que fazer o que agora? A espessura da base do vidro, mais gordinha aqui aparentemente, isso tudo é aparente, ó. Vou reforçar um bocadinho para vocês verem. E o primeiro passo é nós darmos uma tonalidade mais escura nos cantos e à medida que vão para o centro, clarear um pouco. Então mais escuro aqui no canto. E aqui eu estou dando uma ligeira tramadinha, como assim? Eu fiz as linhas inicialmente todas assim e agora eu estou fazendo um pouquinho assim para que feche, ó. Mudei um pouco a inclinação para fechar a trama. A mesma coisa iremos fazer do outro lado, mais escuro numa ponta, clareando à medida que eu vou para o centro. E depois mudo um pouco a inclinação. Agora que eu vou escurecer mais aqui realmente no canto, e a região central é que vai ficar mais clarinha. Agora, por que isto aqui é mais escuro? E aí vem aquele nosso slogan: se não tiver um porquê, não é IP. Tem que ter uma justificativa. Então nós fomos na física ótica, calma gente, sem cálculos, e vamos explicar o fenômeno agora. Se você olhar, por exemplo, para um copo como esse, visto de cima, só que eu vou exagerar na grossura do copo. Nossa, olha o copão que eu vou fazer. E olha aqui a grossura do copo. Cruzes. Vou colocar o olho de uma pessoa aqui, ó. Aqui a sobrancelha e tal. Só rapidamente para vocês terem uma ideia, tá? E aqui eu vou colocar uma lâmpada. E aqui eu vou colocar um anteparo. Quando um raio de luz dessa lâmpada choca nesse anteparo atrás do copo e reflete, uma parte da luz não é perdida refletindo no copo? Sim, né? E essa luz, o pedaço que entra, também não é perdido uma parte tentando atravessar o copo de vidro? Ou seja,
perde luz, rebatendo, perde luz, tentando atravessar. E o que é perder luz? É ficar com mais ou menos luz? Menos. E o que é ficar com menos luz? É ficar mais claro ou mais escuro? Mais escuro. Então, por isso que aqui, ó, que tem uma parede de vidro, vai ficar mais escuro do que aqui, que não tem parede de vidro nenhuma. Então, vou dar um tom nessa região. E aqui, nessa parte daqui, tem quantas paredes de vidro aqui? Duas, né? Uma na frente somada à outra de trás. Então, se um raio de luz tentasse agora atravessar uma parte da frente do vidro, perderia luz tentando atravessar o vidro, e quando fosse aqui, chocando nessa outra parede, perderia também luz. E perderia luz tentando atravessar. Então, quando ele atravessa duas paredes, em vez de uma, aqui que tem duas paredes, a da frente somada com a de trás, nós teremos que ter uma tonalidade um pouco mais escura, mostrando para o observador que a luz atravessou duas paredes e não uma. Então aqui é mais escuro ainda, por isso eu estou tramando com um ângulo diferente daquele vertical, e a de trás um pouquinho mais escura do que o fundo, ou seja, a de trás um pouquinho mais clara do que aqui. Por que aqui nós temos esses cantos mais escuros? Se um raio de luz tentasse atravessar agora a lateral do vidro, olha a grossura do vidro que ele ia atravessar, muito grossa. Mesmo eu somando essa grossura com essa grossura, se eu colocar aqui do lado, ela não vai chegar à espessura do vidro que atravessa a lateral. Por isso que aqui perderia a luz quicando, e ao atravessar esse vidro todo, ao aflorar aqui, aqui nos cantos seria mais escuro. Agora, se eu pudesse cortar meu copo com uma faca e abri-lo como se ele fosse uma laranja, olhando de lado a casca do vidro do copo e aqui olhando o líquido que está dentro do copo, um raio de luz que ande dentro do copo, cada vez que ele vai chocando aqui, choca aqui, choca aqui, choca aqui, perde uma luz saindo, perde um pedaço da luz saindo, perde. Quando ele consegue chegar aqui, onde você vai beber, ele está tão fraquinho, ele perdeu tanta luz, que aí é a parte mais escura. Então aqui nós vamos fazer o que? Um tom mais escuro nessa beirada de cima aqui, ó. Ivan, por que você engrossou aqui nos laterais o vidro e aqui está mais fininho? Pelo seguinte, se você pegar uma rua, ela, quando está vindo lá e vira, aqui onde vira, ela ganha o tamanho real, e aqui ela vai para lá, ela perde o tamanho, e aí quando ela vira para cá, ela mostra o tamanho real, ou seja, nessa lateral, essa é a espessura real do copo. Aqui a gente não está vendo a espessura real, podendo até, se tivesse quase na altura dos olhos do observador, não tem nada aqui de espessura, e aqui continuar aparecendo a espessura real, tá? Então agora nós vamos pegar aqui e trabalhar a parte de cima do vidro, do líquido, e aqui nós vamos deixar aqui uma clareira, como se, devido a essa abertura aqui, a luz entrasse aqui, ó, e deixar essa parte mais clara, e vamos dar um tom bem escuro. Então estamos fazendo como se fosse um vinho, em vez de um conhaque, um vinho. Então um vinho tinto, ele fica bem escuro. Olha, Ivan, eu estou achando, entendendo até agora, mas isso para mim não está parecendo um copo de vidro não, cara. Isso está parecendo um copo de petróleo de tão escuro. Calma, gente, a gente está desenvolvendo, ainda vão vir os brilhos, espera aí. E aí então, continuando aqui, nós vamos dar um tom bem escuro aqui. E deixar uma parte aqui, ó, não tão escura, só que realmente, ó, temos que escurecer bem aqui. E aqui não é tão escuro, mas também não é clarinho. Gente, não é só isso que acontece nessa superfície superior. Estou aqui resumindo para vocês irem acompanhando, porque logicamente numa aula no curso isso aqui será muito mais profundo. Bem, agora nós vamos cuidar dessa parte aqui. Mas entre a parte de cima e a parte da lateral, nós temos uma quinazinha, ou seja, a parte de cima e a lateral
tem uma bordinha que a gente chama de quina. E toda quina tem, se você fosse aluno da Estúdio já saberia, luz. Ou seja, se a gente pegar qualquer objeto aqui, ó, e olharmos, por exemplo, aqui, entre esse plano e esse aqui, tem uma quina de luz. Se eu virar para cá, a quina está aqui. Se eu rodo um lápis como esse, em cada uma dessas quinas que ele é sextavado, vai ter uma bordinha mais clara. Se eu pego um objeto como esse, que tem uma parte escura, uma parte clara, a borda, a quina aqui, vai ser a quina mais iluminada. Sempre a quina, toda a quina tem luz? Sempre. E sempre que eu falo sempre, é mentira. É a maioria. É o que você tem que saber agora. E depois a gente vai explicando aonde não é e onde é. Ou seja, primeiro você que nem lá na matemática na escola, você aprende aqui 3 menos 4 não dá para tirar. E aí você aprendeu toda a matemática nos conjuntos dos números naturais. Aí você mudou de ano e aí aprendeu que 3 menos 4 dá menos 1. Porque você foi para o conjunto dos números inteiros. Mas aí a raiz de menos 4 não dá não. Mas quando você chegou lá no último ano do ensino médio, você aprendeu que existe um conjunto dos números complexos que existe a raiz negativa. Mas ó, dividir por zero, pega na calculadora qualquer número dividido por zero, não existe. Mas aí você aprende na faculdade que a divisão por zero no limite tende ao infinito. Ou seja, o que eu quero dizer? Não dá para chegar para uma criança, uma iniciante, e falar assim, ó, calcule a integral da função hiperbólica de uma senoide. O que é isso? Eu primeiro tenho que aprender as operações primárias para ir evoluindo. Então, neste momento, vocês têm que saber que toda quina tem luz e saber que não é sempre. Mas, por enquanto, é sempre. Então, voltando aqui, nós vamos deixar aqui uma quina de luz, uma borda de luz mais clara. Agora, Ivan, não estou entendendo por que o líquido não tocou na parede de fora do copo. Por que você fez o líquido tocando na parede de dentro? Então, tem uma espessura o vidro. Eu não posso levar o líquido até a parede de fora, senão o vidro cai, ele não tem espessura. Ele tem que tocar e quanto mais grossa for essa parede, mais ele se afasta. Então, aqui nós fizemos isso. E vamos agora deixar a quina, e à medida que vai descendo o tom, ele vai clareando. E nesse momento vocês poderiam perguntar, ué, Ivan, não deveria ir escurecendo? Porque afinal de contas, se a luz vem normalmente de cima, não era para ser mais escuro embaixo? Não vou dizer o porquê, vamos ter que entrar no curso para saber. Ué, Ivan, agora eu não entendi nada. Você acabou de falar que o líquido tem que tocar na parede de dentro. E agora você está levando a parte da lateral do líquido tocando na parede de fora? Afinal, toca ou não toca? Não vou dizer. Vão ter que entrar no curso para saber. Gente, eu também vou ensinar muita coisa aqui, mas a gente também tem que deixar alguns mistérios para vocês quererem ir mais fundo. Com esse conhecimento que eu estou dando e engolindo, mesmo sem razões, algumas coisas, vocês vão fazer desenhos maravilhosos. Agora, quiserem mais fundos, aí vocês têm que entrar no IP, né? Então, voltando aqui, vamos aqui delineando isso aqui, ó, deixando mais clarinho. E aqui, à medida que chega no contato aqui, ó, ela encosta, entre aspas, não encosta, na realidade no curso vocês vão ver que não é encostar, acontece um fenômeno físico importante nessa lateral. E agora nós vamos, até agora nós falamos nessa parte de cima no fenômeno chamado refração, que é a luz atravessando a camada de vidro. E quanto maior a grossura do vidro, menos luz consegue aflorar. E do outro lado, então menos luz do outro lado significa mais escuro. Agora nós vamos falar do segundo fenômeno que compõe o vidro, que é a reflexão. A luz bate refletindo. E só agora é que nós vamos escolher de onde vem a luz. Por quê? Porque até agora, como a gente falou, a luz foi analisada, ela bateu atrás e atravessou e chegou aos nossos olhos. Agora nós vamos pegar aqui a luz e jogar a luz batendo aqui, refletindo direto e não atravessando. Então, como a luz está vindo do lado, nesse caso aqui, do lado direito,
vamos jogar a luz aqui também do lado direito, que vai ser daqui. E aí, aqui nesse ponto, nessa beiradinha, essa beiradinha onde você bota a boca, não é uma quininha? E toda quina tem? Ah, gravou, luz. Então nós vamos pegar agora nossa borracha e trabalhar ela da forma que nós já explicamos e fazer nessa bordinha aqui a quina de luz. Caramba, que borracha maneira! É assim que a gente usa ela. E por que, Ivan, que você fez uma luz de um lado e a outra luz do outro? Quando eu jogo a luz aqui, pela parte de fora, ela vai bater aqui fora. E pela parte de dentro, ela vai bater aqui. Olhando de frente, uma ficou de um lado, a outra ficou do outro, né? Agora eu vou fazer a transparência do vidro, trabalhando minha borracha com a luz principal. Caramba! Que borracha maneira! Ela deixa a transparência do vidro, sabendo preparar as bases, sabendo preparar e entender o fenômeno físico para fazer a parte da superfície do vidro e sabendo usá-la, lógico que sim. Agora nós iremos fazer a parte da lateral do copo, que seria a segunda luz, e vamos tirar a tonalidade, que se não for com o dedo pode ser com a esponja, bem como aqui na parte de baixo podemos tirar um pouco para não ficar tão claro perto da parte de baixo. E aqui também não tão claro. Até aqui vocês entenderam? Entenderam que existe um fenômeno físico, mas sem cálculos, a parte gostosa. Então vocês, aprendendo esse fenômeno físico, vocês vão entender como olhar para o que vocês quiserem desenhar em efeito de vidro e dizer, a luz vem aqui, atravessou, a espessura está maior, está menor, aqui tem uma quina, aqui a luz refletida, e vocês vão ter então conhecimento para criar. É isso que a Ape Studio faz. Ela te dá conhecimento para que você não fique simplesmente copiando. Porque não adianta você copiar 10 vezes uma taça de vidro, de vinho, e aí vai lá, agora cria essa escultura como se fosse feita de vidro. Morri na praia. Eu não entendo como, né? Vamos adiantar algumas coisas aqui. Vamos dar uma tonalidade também em toda essa tora de vidro, em toda essa parte da base. Aqui, como aqui em cima, vamos deixar a parte mais escura, só que aí vai aparecer um macete. Tem um porquê aqui disso aqui ficar com uma forma diferente. Aqui na parte de cima também tem um porquê a gente está escolhendo isso aqui mais escuro. Aqui tem também um porquê, isso é uma característica do vidro. A luz aqui, ó, ela em vez de passar direto, eu vou dar esse macete, ela não pode estar contínua, porque quando a luz entra na água, ela quebra. É por isso que quando você tem um objeto dentro d'água, sem água, o objeto vai reto. Quando você coloca a água, até o momento da imersão é normal, a parte de baixo ela cresce e quebra, ela muda o ângulo, então essa distância ela vai ser levantada. Então esses macetes, essa compressão do fenômeno físico é que ilustram aonde vocês vão escurecendo, o que vocês mudam na linha, e isso tudo vocês vão ter esse conhecimento no curso. Aqui eu estou dando uma ideia para vocês já criarem um vidro, né? Vocês podem gerar manchas na base e assim sucessivamente.
a luz principal que veio daqui, nós vamos jogar aqui a luz principal, ó. E aqui, entre esse plano de cima e lateral, tem uma quina, e iremos também trabalhar a quina de luz, podendo jogar uma luzinha, ó, como se tivesse estourado. E a luz daqui, indo para trás, poderíamos também fazer uma sombra projetada do copo, ó. Aqui onde está o líquido seria mais escuro ainda. Vamos pegar um esfuminho. A sombra mais ou menos ela repete o que a gente tinha feito do própria taça, sendo que aqui onde o líquido ele entremeia, como se mexesse, há uma refração da luz atravessando e indo clarear essa região central, como se fosse uma lupa. E então, gente, vocês já tinham tentado fazer vidro antes? É bem complicado, né? Mas e agora? Será que vai ser tão difícil fazer depois desse conteúdo explicado fisicamente? É lógico que se vocês tivessem esses materiais à mão, vocês conseguiriam se arriscar e fazer assim. Agora, se eu não tivesse explicado nada e falar assim, ó, toma esse desenho aqui, ó, olha só, rapaz, ou menina, faz aqui, copia. Como são a maioria dos cursos. Ia ficar complicado, não ia? Agora, tem gente que tem o dom e conseguiria fazer. Mas mesmo as pessoas que têm o dom, gente, se eu falasse assim, agora cria uma outra, cria isso aqui como se fosse feito de vidro. Aí, peraí, eu sei copiar. Então, para a criação, vocês precisam de conhecimento científico. E onde vocês vão ter isso? Que curso ensina ciência dentro do desenho? Só IP Studio. Gostou desse vídeo? Então compartilha, gente. Dá um gostei aqui embaixo, gente. Ajudem o canal a crescer. Quanto mais crescer, mais eu vou me empenhar em trazer materiais para vocês. Dá um gostei, comentem o vídeo, tirem suas dúvidas. Inscrevam-se no nosso canal e principalmente mantenham a sinetinha ativada para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá, gente!